Vamos a mais uma sessão na Carta aos Romanos, no capítulo 1, dessa vez nos versículos de 1 a 4. Então começamos pelo versículo 2, o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Deus tem orgulho em mostrar que o Evangelho foi planejado muito antes de acontecer. Veja o versículo 2. Diz que Paulo foi separado para o Evangelho de Deus, que ele prometeu de antemão através de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então considere essas três coisas no versículo 2. Primeiro, o Evangelho de Deus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Não é uma religião nova, é o cumprimento de uma antiga promessa. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. O que ele estava preparando e prometendo, ele cumpriu na vinda de Jesus. Segundo, Jesus cumpre suas promessas. Deus cumpre suas promessas. Centenas de anos se passam e os judeus se perguntam se o Messias virá algum dia. Eles passam por um sofrimento horrendo. Então Deus age e a promessa é cumprida. Isso significa que Deus é confiável. Pode parecer que ele esqueceu suas promessas, mas ele não esquece. Portanto, o versículo 2 não é apenas uma declaração sobre o conteúdo do Evangelho, mas também uma razão para se crer nele. Se pudermos ver que Deus prometeu Cristo séculos antes de sua vinda e que em muitos detalhes ele cumpre essas promessas, a nossa fé é fortalecida. Em terceiro lugar, estes são escritos sagrados e inspirados, os quais devemos reverenciar e crer. Observe as implicações tremendamente importantes do versículo 2 para o nosso estudo das Escrituras. Primeiro, a Deus, então há uma promessa que Deus quer fazer. Depois, há profetas, através de quem ele mesmo transmite sua promessa. Depois, há escritos, e esses escritos são chamados santos. Mas por que eles são santos? Porque eles são separados de todos os outros escritos únicos e preciosos. Porque é Deus quem fala neles. Leia o versículo com atenção. Ele, Deus, prometeu de antemão, através de seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Deus prometeu nas Escrituras. Deus está falando nas Escrituras. É isso que as torna santas. Este é o entendimento de Paulo das Escrituras e deve ser o nosso. Se você já se perguntou por que a Bíblia é chamada Bíblia Sagrada, Romanos 1, versículo 2, é a resposta. Para não perdermos a relevância imediata disso tudo, para a nossa exposição em Romanos, lembre-se de três coisas. Primeiro, Paulo se vê em Romanos 1:1 como apóstolo de Cristo Jesus, falando e escrevendo com autoridade em nome de Cristo como fundador da igreja. Em outras palavras, como um dos profetas da antiguidade. Paulo disse também, em 1 Coríntios 2:13, que nós falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Em outras palavras, Paulo reivindica uma inspiração especial para o seu ensino. E na carta de Pedro, Pedro diz que algumas pessoas distorcem os escritos de Paulo como fazem com as demais escrituras. Então Pedro coloca as cartas de Paulo na mesma categoria que as escrituras sagradas que nós estamos lendo. É por isso que a pregação é tão séria em nossa vida juntos. A carta de Paulo aos Romanos é a palavra de Deus, não apenas a palavra de um homem. O Evangelho foi prometido em escritos sagrados inspirados por Deus. E o Evangelho é revelado e preservado para nós em escritos sagrados inspirados por Deus. É nisso que acreditamos e isso faz uma enorme diferença na maneira como vemos a verdade e a doutrina, a pregação, a adoração e tudo mais no mundo. Portanto, a primeira coisa que Paulo diz sobre o Evangelho de Deus é que ele foi planejado e previsto há muito tempo.
Ele é o evangelho que Deus prometeu de antemão através dos seus profetas em suas sagradas escrituras. Mas não é só isso. Ele é o evangelho de Deus, que ele já havia prometido por meio dos profetas nas sagradas escrituras e que diz respeito ao seu filho. Tudo é sobre o filho. A segunda coisa que ele diz sobre o evangelho de Deus é que ele diz respeito a seu filho. Ele é o evangelho de Deus, que havia sido prometido através dos profetas nas sagradas escrituras e que diz respeito a seu filho. O evangelho de Deus tem a ver com o filho de Deus. Precisamos esclarecer duas coisas sobre o filho de Deus ou podemos nos perder. Primeiro, o Filho de Deus existia antes de se tornar um ser humano. Veja em Romanos 8,3. Pois o que a lei não podia fazer, fraca como estava através da carne, Deus o fez ao enviar seu próprio Filho à semelhança da carne pecaminosa. Deus o enviou, Jesus, para assumir a carne humana. Então o Filho existia como Filho de Deus antes de se tornar homem. Isso significa que Cristo é e foi o Filho de Deus de uma maneira totalmente única, não da mesma maneira como nós somos filhos de Deus. Segundo, Cristo é Ele mesmo Deus. Em Romanos 9,5, referindo-se aos privilégios de Israel, Paulo diz: de quem são os pais, quer dizer, os patriarcas, que vieram de Israel, e de quem é Cristo segundo a carne. Jesus nasceu judeu, nasceu em Israel, o qual é sobre todos, Jesus, e ele diz, Deus bendito para sempre. Então ele chama Cristo Deus bendito para sempre. Cristo é Deus, Deus Filho. Em Colossenses 2,9, Paulo diz, em Cristo, toda a plenitude da deidade vive em forma corporal. Então, tudo aquilo que o Deus Pai habitava de maneira plena em Cristo Jesus. O Deus Filho é a imagem do Pai. Então, quando Paulo diz que o Evangelho de Deus diz respeito a seu Filho, ele quer dizer que tem a ver com o Filho divino e pré-existente. O Evangelho de Deus não é sobre Deus organizar os assuntos humanos de uma maneira melhor. É sobre Deus penetrando nos assuntos humanos de fora, na pessoa do seu Filho, que é a imagem perfeita do Pai e é Ele próprio Deus. Então Paulo coloca um peso enorme no Evangelho de Deus, dizendo, primeiro, que ele é prometido e planejado por Deus muito antes de acontecer, e segundo, que diz respeito ao seu divino Filho. O Criador soberano do universo planejou coisas boas para o mundo e no centro deste plano está o seu Filho. Diz ainda mais, continuando nos versículos seguintes, diz que é a respeito de seu filho, nascido da descendência de Davi, segundo a carne. A terceira coisa que Paulo diz sobre o Evangelho de Deus é que esse Filho divino nasceu de um descendente de Davi segundo a carne. Isso diz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que o Filho de Deus se tornou um homem. Ele nasceu. O trabalho que ele tinha que fazer, a missão em que estava, exigia que ele assumisse a natureza humana, juntamente com sua natureza divina. Deus não escolheu um homem e o fez dele seu filho. Ele escolheu fazer de seu filho eterno e único um homem. Então ele, Jesus, nasceu da descendência do rei Davi do Antigo Testamento. Por que isso faz parte do Evangelho de Deus? Por que essa é uma boa notícia? A resposta é que todas as promessas do Antigo Testamento dependiam da vinda do Messias, o ungido, que governaria como rei na linhagem de Davi e que conquistaria os inimigos do povo de Deus e traria justiça e paz para sempre.
Ele seria assim para todas as promessas de Deus. Considere então algumas promessas do Antigo Testamento. No profeta Jeremias nós lemos: os dias estão chegando, declara o Senhor, quando levantarei para Davi um ramo justo, um rei que reinará com sabedoria e que fará o que é justo e correto na terra. Essa é uma profecia acerca de Cristo. Em Isaías diz: naquele dia, a raiz de Jessé, ou seja, um filho de Davi, Davi era filho de Jessé, permanecerá como uma bandeira para os povos. As nações se unirão a ele e o seu lugar de descanso será glorioso. Portanto, o Evangelho de Deus é uma boa notícia de que agora, depois de centenas de anos, Deus agiu para cumprir seu plano e prometer que um rei viria na linhagem de Davi. Em Isaías, nós ainda vemos mais uma profecia, onde diz que o governo estaria sobre seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E do aumento do seu governo e paz não haveria fim. Portanto, o Evangelho de Deus são as boas novas de que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. No Evangelho de Marcos, Jesus entra na Galileia pregando o Evangelho e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e acredite no Evangelho. A vinda do Filho de Deus ao mundo foi a vinda do Filho de Davi, o Rei prometido. Ele reinaria sobre as nações e triunfaria sobre os inimigos de Deus e governaria com justiça e paz. Como disse Isaías, os resgatados do Senhor retornarão. Eles entrarão em Sião cantando. A alegria eterna coroará as suas cabeças. O gozo e a alegria os acompanharão e tristeza e gemido cessarão. É isso que faz do versículo 3 o Evangelho de Deus. A vinda do Filho de Deus como filho de Davi significaria alegria eterna na presença de Deus para todos os resgatados do Senhor. Por fim, diz que ele, Jesus, é estabelecido Filho de Deus com poder, por sua ressurreição dentre os mortos, segundo o Espírito de santidade. Então ele, Jesus, é um morto e ressuscitado. Mas há mais uma coisa que Paulo diz do Evangelho de Deus. Não foi apenas planejado, prometido antes que acontecesse, não é apenas sobre o seu divino e preexistente Filho, e não é apenas a notícia de que esse Filho nasceu como filho humano de Davi para cumprir as esperanças e sonhos do Velho Testamento de justiça, paz e alegria no reino de Deus. Mas no versículo 4, Paulo diz algo que foi ao mesmo tempo devastador e emocionante. Ele diz que o Filho de Deus foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade. Por que isso foi algo devastador? A maioria do povo judeu na época de Paulo esperava que o Messias viesse com poder e influência política e que derrotaria os governantes opressivos do mundo, os romanos, e estabeleceria um reino terrestre em Jerusalém e que viveria para sempre triunfante com o seu povo. Mas o que Paulo diz no versículo 4 implica que entre os versículos 3 e 4, o filho de Davi morreu. Ele morreu. Aqueles que pensavam que ele era o Messias ficaram arrasados. Messias não morrem. Eles vivem, eles conquistam, governam. Eles não são presos, espancados, escarnecidos, crucificados e deixam seu povo desamparado. Isso foi absolutamente devastador. Em Lucas, quando Jesus, após ressuscitado, encontra com os 2 discípulos a caminho de Emaús, e esses discípulos não o reconhecem, os discípulos dizem para Jesus sem saber que era ele: esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Vemos com isso a decepção, e a frustração em que eles se encontravam. Essa ressurreição dos mortos foi segundo
o Espírito de Santidade. O que isso significa? O Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu tomo essa minha sugestão de Romanos 8:11, onde Paulo diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais através do Espírito que habita em você. Isso ensina que seremos ressuscitados pelo Espírito de Deus que habita em nós, da mesma maneira que Cristo foi ressuscitado. Então, o Espírito estava envolvido em ressuscitar Jesus dentre os mortos. E por que Paulo usa essa expressão tão incomum de Espírito de Santidade? Essa afirmação não é encontrada em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Espírito de Santidade. Lidar com os mortos era um negócio sujo. Quando o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, quis se comunicar com os mortos, ele recorreu a uma bruxa na cidade de Endor. E era um assunto secreto e ilícito. Médios, adivinhos, feiticeiros eram uma abominação em Israel. Quando os mortos estão mortos, você os deixa em paz e não tem contato com eles. Sessões eram e são ilegais para os crentes. Lidar com os mortos tinha sido um tipo de magia negra, não uma coisa bonita, limpa, sagrada. Então, essa conversa de um morto executado sendo ressuscitado dentre os mortos deveria soar para muitos ouvidos algo absolutamente horrível, nojento, sujo e imundo, como feitiçaria, como magia negra. Então, diante disso, Paulo enfatiza exatamente o oposto. Cristo ressuscitou dos mortos de acordo com o Espírito de Santidade. Não foi um espírito sombrio, um espírito maligno, um espírito contaminado, mas o próprio Espírito de Deus, que está marcado acima de tudo pela santidade. Ele não foi contaminado por ressuscitar Jesus. Foi uma coisa santa de se fazer. Era certo, bom, limpo, bonito e honrava Deus. Não menosprezava Deus. Foi algo sagrado. Por essa ressurreição, Cristo foi declarado ou designado o Filho de Deus com poder. A frase-chave aqui é com poder. Eu acho que essa frase modifica o termo Filho de Deus. A questão não é que Cristo não era o Filho de Deus antes da ressurreição. O ponto é que na ressurreição, Cristo deixou de ser Filho de Deus em humildade, limitação e fraquezas humanas para ser Filho de Deus com poder. A frase-chave é com poder. Por isso que Jesus quis dizer, após a ressurreição, quando ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É o que Paulo quis dizer em 1 Coríntios, quando disse sobre Cristo ressuscitado, que ele, Jesus, deve reinar até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo que será vencido é a morte. Em outras palavras, Jesus é o rei messiânico. Ele está reinando agora em todo o mundo. Ele está colocando todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Chegará o dia em que ele romperá seu domínio invisível com uma glória visível e estabelecerá seu reino de maneira aberta e gloriosamente na terra. É isso que Paulo quer dizer com Filho de Deus com poder. Ele está governando agora, ele está realizando seus propósitos através de seu Espírito e sua igreja, e chegará o dia em que Cristo derrotará todo inimigo. Como está escrito, todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. E essa será a consumação do Evangelho de Deus.